Tudo contigo. Mais uma vez, muito obrigada, né, pela tua disponibilidade, por compartilhar o teu conhecimento tão riquíssimo, né? Sabe que eu sou tua fã. E vamos lá. Bom, obrigada, Caroline, pelo convite. É sempre um prazer falar sobre as curvas brasileiras de ganho de peso gestacional. Esse é um projeto que foi, na verdade, minha tese de doutorado. Eu tive a oportunidade de liderar esse projeto junto com o professor Gilberto Cac, com um time de pesquisadores do Brasil, principalmente da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Hoje eu estou aqui na Universidade de British Columbia, no Canadá, continuo trabalhando com ganho de peso, mas em um contexto um pouquinho diferente. E a ideia hoje é que a gente fale um pouco, que eu fale um pouco sobre avaliação termométrica de gestantes de forma geral, e aí com foco em como é que a gente vai usar as curvas, e como é que a gente vai fazer recomendação, quais ferramentas a gente tem disponíveis para profissionais de saúde. Então, todo o material que eu vou apresentar aqui é focado em profissionais de saúde que fazem acompanhamento pré-natal, e algumas considerações finais, um resumo final para a gente poder fechar essa apresentação. E aí, no final, quem tiver dúvidas pode colocar perguntas no chat, enfim, e a gente tenta responder, né? Bom, primeiro, então, a avaliação nutricional de gestante ela é muito mais do que a avaliação antropométrica, né? O profissional nutricionista sabe disso, mas é sempre bom lembrar que a avaliação nutricional de gestante ela tem como objetivo de identificar mulheres que estão sob risco durante a gestação para prevenir desfechos adversos para a mãe e para a criança. Como eu disse, ele é muito mais do que o antropometria. O antropometria é uma pequena parte da avaliação nutricional. A gente tem avaliação bioquímica, avaliação de consumo alimentar e outras características que a gente precisa avaliar dessa gestante. E aí eu trouxe aqui um asterisco na avaliação de hemoglobina para falar que a gente tem novos pontos de corte para hemoglobina na gestação publicados no ano passado pela OMS. O ponto de corte de hemoglobina agora passa a ser por trimestre, tem uma pequena modificação para o segundo trimestre, então é bom que quem faz avaliação de gestante esteja atento a essas mudanças. Bom, focando então em antropometria, o que que a gente vai fazer de avaliação antropométrica na gestação? Então, principalmente altura, peso pré-gestacional e peso na visita. A gente vai calcular o IMC, o índice de massa corporal pré-gestacional, e a gente vai calcular ganho de peso gestacional. Então, são nesses quatro indicadores ou medidas que eu vou focar nos próximos slides. Bom, primeiro, então, a gestante chega para mim na minha primeira consulta, na primeira visita de pré-natal dela, e aí ela não é uma paciente nova, eu nunca vi, eu preciso fazer a aferição de altura dela. A medida de altura da gestante, ela vai me permitir avaliar o estado nutricional que ela tinha antes da concepção, e ela também vai me permitir calcular o IMC pré-gestacional. Claro que a altura, principalmente de mulheres adultas, ela não permite que a gente avalie mudança de estado nutricional durante a gestação. E, idealmente, a gente precisa fazer isso no início. Então, se a gestante chega para mim no primeiro trimestre, eu preciso fazer a medida dela de altura. Isso porque depois de 20 semanas a gente sabe que a postura materna é comprometida por conta do peso da barriga, né? Então, idealmente, preciso medir a altura, e essa medida tem que ser cedo na gestação. Também nessa primeira visita, eu preciso obter o peso pré-gestacional e o peso que ela tem naquela visita, né? O peso pré-gestacional serve para a gente calcular o IMC pré-gestacional. E aí tem uma observação ali sobre a autorreferida, já vou falar um pouquinho sobre isso. E o peso na gestação a gente vai monitorar em todas as visitas e com ele a gente vai calcular o ganho de peso gestacional. Então, na primeira visita de acompanhamento pré-natal, eu preciso perguntar o peso pré dessa gestante e também realizar a medida de peso. Então, eu vou perguntar qual o peso que você tinha antes de engravidar e vou colocá-lo na balança e vou pesar. Se a visita ocorrer até 8 semanas de gestação, então bem no iniciozinho, eu posso perguntar o peso que ela tinha antes de engravidar, mas eu também vou realizar a medida de peso. E aí, se a diferença é muito grande entre esses dois, é melhor que eu use esse peso medido até 8 semanas como um peso inicial. Ah, mas ela não sabe o peso dela, ela chegou para mim muito tarde no pré-natal, o que que eu posso usar? Eu posso usar o peso usual, eu posso usar um peso que exista num registro dela. Então, eu tenho outras opções para tentar captar esse peso que ela tinha antes de engravidar. E aí, de novo, esse peso é importante porque a gente, com ele, vai calcular o índice de massa corporal pré-gestacional, e a gente também vai precisar dele para calcular o ganho de peso cumulativo, que eu já vou falar na sequência.
E aí calculei o índice de massa corporal pré-gestacional dela e eu vou classificar esse IMC usando os pontos de corte da OMS de 95, né? Então isso não mudou. A gente vai continuar usando os pontos de corte para adultas, para essas mulheres. E aí, gente, tudo que eu estou falando aqui, eu estou falando para mulheres adultas, tá? E aí, adulto 18 anos ou mais, que é o padrão que a gente costuma usar no Brasil. Bom, classifiquei o índice de massa corporal dela, já sei qual era o estado nutricional que ela tinha antes de engravidar. Com o peso que eu medi naquela visita, eu vou poder calcular o ganho de peso gestacional, que é a quantidade de peso que a mulher ganha durante a gestação. De forma geral, a gente vai trabalhar com ganho de peso cumulativo, que vai ser o peso que a gente vai usar para monitorar o ganho de peso ao longo do pré-natal. E ele pode ser calculado em qualquer momento da gestação, porque ele nada mais é do que a diferença entre o peso que a mulher tem na consulta menos o peso pré-gestacional. Então, lembra que eu falei que o peso pré-gestacional ele é usado tanto para o cálculo do IMC quanto do ganho de peso? E exatamente por isso. Como a gente trabalha com ganho de peso cumulativo, a gente vai precisar sempre falar dele em referência ao peso que ela tinha antes de engravidar, a esse peso inicial. Esse peso inicial, de novo, pode ser autorrelatado, pode ser medido até 8 semanas, ou pode ser um peso usual dela. Se a primeira visita ocorre antes de 10 semanas, eu não consigo classificar ainda o ganho de peso gestacional dela. Mas se for depois, eu já consigo colocar ela na curva e classificar esse ganho de peso. E a gente já vai falar mais um pouco sobre isso. Mas antes de passar do que a gente vai fazer com esse ganho de peso que a gente calculou, a gente precisa saber por que é importante monitorar esse ganho de peso, né? Então, primeiro, porque o ganho de peso, desvios no ganho de peso estão associados a desfechos maternos e infantis adversos. Então, a gente sabe que ganho de peso insuficiente, o ganho de peso abaixo das recomendações, está associado a uma série de desfechos para a criança, como baixo peso ao nascer, nascimento pré-termo, dificuldade de iniciar a amamentação e até mortalidade neonatal. E ganho de peso excessivo, ganho de peso acima das recomendações, está associado a uma série de desfechos também para a criança, mas principalmente para a mãe. A gente já tem evidência, então, desde 2009, a gente considera tanto mãe e criança quando a gente vai pensar em ganho de peso, né? Tanto desfecho para a mãe quanto para a criança. Antigamente a gente só pensava na criança, mas hoje em dia a gente pensa nos dois e a gente sabe que quem ganha muito peso na gestação tem risco aumentado por uma série de condições, inclusive retenção de peso pós-parto, que pode levar à obesidade materna, síndromes hipertensivas da gestação, diabetes gestacional, mortalidade e doenças cardiometabólicas em médio e longo prazo. Para além da associação com desfecho adverso, o ganho de peso é um fator modificável e a gestação é uma janela de oportunidade de intervenção para controle do peso. Sobretudo, para controlar o peso, reduzir ganho excessivo, e isso vai ter impacto em desfecho adverso. Então, essa revisão sistemática de 2021 mostra para a gente que intervenções para limitar o ganho de peso gestacional tiveram sucesso em reduzir o risco de diabetes gestacional, ocorrência de cesárea de emergência, macrosomia e nascimento de crianças grandes para idade gestacional e retenção de peso pós-parto excessivo. Então, o ganho de peso é um fator modificável e a gente modificando a trajetória de ganho de peso, a gente consegue melhorar, diminuir o risco de desfechos adversos para essa gestante e para a criança. Bom, até aí tudo bem, né? Então, eu sei por que é importante monitorar o ganho de peso, eu sei que já sei que eu preciso calcular o IMC, vou calcular o ganho de peso, e aí, o que eu faço depois que eu calculo o ganho de peso? Calculei, e aí, vou fazer nada? Não. Bom, no passado, como é que a gente fazia? A gente fazia o diagnóstico do estado nutricional antropométrico na gestação, pela avaliação do IMC na gestação, usando a curva de Atala. Então, a gente não calculava ganho de peso especificamente. A gente precisava calcular IMC na gestação e classificava essa mulher na curva, em baixo peso, adequado, sobrepeso, obesidade. Era assim que a gente fazia. Então, o diagnóstico do estado nutricional antropométrico era esse, né? O profissional nutricionista e alguns outros profissionais de saúde também trabalhavam com as recomendações de ganho de peso do IOM de 2009, que eram essas recomendações aqui. Então, para quem tinha baixo peso, um ganho de 2,5 a 18, eutrofia 11,5 a 16, sobrepeso de 7 a 11,5 e obesidade de 5 a 9 quilos, com um ganho no primeiro trimestre de meio a 2 quilos. Então, a gente tinha duas ferramentas para poder fazer tanto a avaliação do estado nutricional antropométrico, quanto recomendação de ganho de peso. Então, a Tala e o OM.
Desde 2021/22, a gente passou então a usar no Brasil as curvas brasileiras de ganho de peso gestacional. Então, as curvas que nós criamos, a gente tem duas publicações relacionadas. Então, a primeira que é a publicação das curvas em si, a segunda é a publicação das faixas de ganho de peso associadas com desfechos adversos. Então, quem tiver interesse, detalhes sobre a construção das curvas e definição de recomendação estão disponíveis nesses dois artigos. E a gente tem outras várias apresentações sobre como é que dessas ideias das curvas, como é que elas foram construídas, como as recomendações foram definidas. Então, tem isso online, tem no YouTube, tem no repositório de dados do projeto, tem várias fontes para achar mais informações sobre isso para quem tem interesse. Hoje aqui eu não vou entrar em detalhes de como a gente fez isso, o meu foco vai ser em como é que a gente usa essas ferramentas. Bom, essa é a cara que a curva tem. Essa é a curva que a gente chama de curva científica, né? Então, o que foi publicado no American Journal em 2021 foram quatro curvas, uma para cada categoria de IMC. Então, a gente tem uma curva para baixo peso, uma para eutrofia, sobrepeso e obesidade. Aqui eu trouxe o exemplo de eutrofia, né? Repara que a gente tem lá 5 percentis nessas curvas. É uma curva de ganho de peso cumulativo em quilos por idade gestacional em semanas. Bom, essas curvas não são as curvas que a gente usa na prática. Essas são as curvas que foram publicadas, estão lá bonitinhas no American Journal. Na prática, a gente trabalha com essas curvas lindas, maravilhosas, que foram desenvolvidas por um designer maravilhoso, Bruno Lorenz, a equipe da Odd Studio, que prestou suporte nas duas fases desse projeto. E essas curvas que estão lá nesse documento da FEBRAD, publicado em 2023, no manual do CISVAN de 2022, essas quatro curvas aqui são as curvas brasileiras de ganho de peso gestacional, que incluem também as recomendações de ganho de peso. Então, a gente saiu de uma realidade que a gente tinha dois instrumentos, né, a TALA e o OM, para uma realidade que a gente consegue fazer tudo com essa curva. E ao longo dessa apresentação eu vou mostrar para vocês como é que dá para fazer realmente tudo usando a curva. É, e aí, assim, lembra que a gente falou lá atrás, eu calculei o estado nutricional pré-gestacional, perdão, calculei o IMC pré-gestacional, descobri qual era o estado nutricional dela antes de engravidar. Com base nisso, eu vou identificar qual é a curva para ela. Então, a curva que eu vou usar é definida com base no estado nutricional que ela tinha antes de engravidar. Então, se ela começa a gestação com baixo peso, com eutrofia, sobrepeso, obesidade, cada pessoa vai ter uma curva diferente. Essa curva não vai mudar ao longo do pré-natal, porque eu não estou usando IMC na gestação para classificar, eu estou usando IMC pré-gestacional. Bom, identifiquei qual é a curva para ela, calculei o ganho de peso. E aí, o que que eu faço? Como é que eu vou fazer o diagnóstico do estado nutricional antropométrico com base nessas curvas? Então, nada mais, nada menos do que usar essa tabelinha aqui, que é só uma reprodução do que está aqui na curva. Tá? Eu já vou mostrar isso em mais detalhe. Então, para cada categoria de IMC pré-gestacional, a gente tem uma faixa de adequação no gráfico. Né? Então, percentil 18 a 34 para baixo peso, 10 a 34 para eutrofia, 18 a 27 para sobrepeso e 27 a 38 para obesidade. Ah, mas Thaís, os percentis são diferentes. Sim. E por que que eles são diferentes? Porque o método de análise que a gente usou para fazer essas faixas era um método reprodutível e separado por categoria de MC. Então, as curvas, elas são diferentes, tá aqui. Vocês podem ver que a trajetória de ganho de peso em cada categoria de MC é diferente. O risco de desfechos maternos e infantis adversos também é diferente, de acordo com a categoria de MC pré-gestacional, então os pontos de corte precisam ser diferentes. Precisa ficar decorando esses valores? Não necessariamente. Se eu uso o gráfico, está lá no gráfico. Já vou falar um pouco mais sobre isso, mas vamos lá. Se a gestante chega para mim, eu fiz a classificação do ganho de peso dela e ela está abaixo do percentil 18, qual é o estado nutricional antropométrico dela? Qual classificação que eu vou fazer? Eu vou dizer que ela está com ganho de peso abaixo da recomendação. Não é isso, se ela está na faixa de baixo peso. Se ela está na faixa de recomendação, então entre o 18 e 34, 10, 34 e por aí vai, eu vou dizer que ela está com ganho de peso de acordo com a recomendação. Ela está dentro do que é recomendado para ela. E se ela está acima dos limites superiores, ela tem um ganho de peso acima da recomendação. Então, com base nas curvas, esse é o diagnóstico nutricional antropométrico que eu posso fazer dela. Eu não vou mais falar de IMC na gestação, eu vou falar do ganho de peso,
e como ele está em relação à recomendação, se ele está abaixo, de acordo ou acima. Como eu disse, eu não preciso decorar esses valores, eu posso simplesmente usar o gráfico. Como assim? Então vamos pegar aqui um exemplo. O primeiro exemplo que eu trouxe é uma gestante que chegou lá com 33 semanas, perdão, 33 semanas de gestação e ela tinha ganho 4 quilos, ganhou 4 quilos de peso. E aí eu calculei o IMC dela, descobri que ela era eutrófica, então eu vou usar essa curva para ela. E aí marquei lá, 33 semanas, 4 quilos. O pontinho está aqui. O pontinho está dentro da faixa de adequação, da faixa mais escura do gráfico? Não, ele está abaixo. Então eu vou dizer que o ganho de peso dela está abaixo da recomendação. No exemplo seguinte, o que que a gente tem? A gente tem uma outra gestante que chega com 28 semanas, também eutrófica, tá? Os meus exemplos são todos em eutrofia hoje. A gente tem outros exemplos disponíveis online, depois eu vou deixar o link para vocês. Mas ela chegou com 28 semanas, também com 4 quilos. E aí marquei ela no gráfico. Só que ela já está dentro da faixa mais escura do gráfico. Ela está entre o percentil 10 e o 34. Então, o ganho de peso dela vai ser classificado como? O ganho de peso está de acordo com a recomendação. E, por fim, tem uma outra gestante, também eutrófica, que chega com 27 semanas e ganhou 8 quilos. Reparem que ela está acima da faixa mais escura do gráfico. Se ela está acima, o ganho de peso dela, então, está acima da recomendação. Ah, mas Thaís, ela está, esse último exemplo aqui, ela está no percentil 50. Ela não está adequada? Não, ela não está adequada. A adequação é dada pela faixa mais escura do gráfico. Se está fora da faixa mais escura, está inadequado. Se estiver abaixo, está abaixo. Se estiver acima, está acima. Ela só está adequada se ela estiver nessa faixa estreita. Ah, mas a faixa é muito estreita. A gente sabe disso. Por que que vocês colocaram, então, o percentil 10, 50, 90 em todas as curvas? Somente para não sermos excludentes. Quando a gente fez a oficina de discussão dessas curvas, de como é que ia ser a cara delas no final, né, na caderneta e nos outros materiais do Ministério, uma coisa que foi levantada foi que uma mulher que está no percentil 90, ela precisa ser capaz de se ver nessa curva. E o profissional de saúde também precisa saber perto de que ela está. Então, se eu deixo só a faixa de adequação e ela está muito fora, eu não sei se ela está muito fora perto do 50, se ela está muito fora perto do 90. E reparem que são tratamentos diferentes, né? Eu vou estar muito mais preocupada se eu tenho uma mulher no percentil 90 do que se eu tenho uma mais perto do 50. Né? Então, a gente só manteve esses percentis 10, 50, 90 em todas as curvas. Reparem que eles estão em todas elas. Deixa eu voltar aqui. Né? Então, em todas as curvas a gente tem o 10, o 50 e o 90, mesmo que eles não façam parte das faixas. Então, por exemplo, aqui o 10 e o 34, o 10 faz parte da faixa, mas nas outras curvas não faz. A gente só manteve isso para não ser excludente. Né? Não é porque a gente não vai usar percentil 10, 50 e 90 para fazer diagnóstico, a não ser o percentil 10 na curva de eutrofia. Bom, e se eu não tenho acesso à curva? Não tenho no meu celular, não uso o celular durante o atendimento, não tenho no programa que eu uso, não tenho acesso a nada eletrônico. Tá, vai lá no guia, página 50, o único anexo desse guia, tem uma tabelinha de ganho de peso cumulativo de acordo com o IMC pré-gestacional, que é uma página. Facinho de imprimir. Nesta tabela, eu tenho exatamente os valores em quilos de ganho de peso, né? Em cada semana da curva. Então, simplesmente a gente pegou a curva e transformou ela numa tabelinha, mais fácil para todo mundo olhar. Então, eu tenho o percentil 18, 34, o 10, o 34, o 18, 27, o 27, o 38. Vou retomar aqueles mesmos exemplos aqui na tabela. Então, lembra que a gente está trabalhando com 3 gestantes que têm eutrofia, né? E aí, o primeiro exemplo, então, ela estava com 33 semanas e ganhou 4 quilos. Então, eu vou aqui na tabela e vou achar 33 semanas. Está aqui, ó, 33 semanas, a idade gestacional dela. O ganho de peso dela tinha que estar entre 5,2 e 8,8. E eu sei que ele está em 4 quilos. Então, esse ganho de peso também está abaixo da recomendação. A mesma classificação que eu fiz com a curva, tenho que fazer com a tabela. Não pode ser diferente, até porque
a tabela é exatamente uma cópia da curva, só que ao invés de plotar a curva, a gente colocou os valores exatos por semana. No segundo exemplo, então a gente tinha 28 semanas, também 4 quilos. Então eu vou na linha de 28 semanas, 4 quilos. 4 quilos está entre o percentil 10 e 34, que é 3,4 e 6,7. Então esse ganho de peso está de acordo com a recomendação. E por fim, a última gestante que a gente tinha olhado, ela tinha um ganho de 8 quilos em 27 semanas. Vou fazer a mesma coisa. 27 semanas, 3,1 a 6,3. 6,3 é o limite superior, ela ganhou 8 quilos, então ela está acima desse limite. Então ela tem um ganho de peso acima da recomendação. Então notem que a classificação é a mesma que a gente tinha nas curvas, é só uma forma mais fácil de você olhar se você não tem acesso à curva, porque essa tabela é fácil de ser impressa, por exemplo, você colocar no seu telefone, enfim, ou colocar, ter no seu consultório para consulta. Bom, e aí, o que que eu faço se ela está fora da faixa de adequação? Eu preciso seguir o protocolo que eu seguiria se ela tivesse inadequada no passado. Isso não muda. Então, a gente vai, essa gestante, ela tem risco aumentado de desfecho neonatal e materno adverso, ela tem que ser aconselhada sobre esses riscos. Mas a gente precisa monitorar com mais atenção essas gestantes que têm essa inadequação, que têm ganho de peso abaixo ou acima da recomendação, mas a gente nunca pode recomendar perda de peso. A gente ainda não tem evidência suficiente para recomendar perda de peso nem em gestantes com obesidade grau 3. Eu vou falar um pouquinho disso no final. Então, para nenhuma gestante é recomendado fazer perda de peso durante a gestação. Eu preciso monitorar com cautela, mas eu não posso recomendar perda de peso. Ai, mas Thaís, vai ter muita gente que vai estar com ganho excessivo. A gente sabe disso. Quando a gente fez essas faixas, e reparem que as faixas são muito mais estreitas que as faixas que a gente tinha lá no IOM, a gente sabia que a gente ia ter muito mais gente fora da faixa de adequação. O Ministério da Saúde também sabia disso. Isso significa que a gente vai ter que melhorar o nosso acompanhamento, mas não que a gente vai mudar as faixas para ter um percentual menor de recomendação, tá? Então, tenham atenção a isso. E a gestante precisa receber aconselhamento sobre o risco que é ela ter um ganho de peso inadequado. Bom, para resumir, então, o que que a gente falou até agora, né? E aí, para todo profissional que faz acompanhamento pré-natal, isso pode ser feito por qualquer profissional, independente de ser nutricionista, né? Então, certo é a gente calcular o IMC pré-gestacional, identificar qual é a curva apropriada para ela, que vai ser a mesma curva que ela vai usar até o final da gestação. Vou calcular o ganho de peso na consulta e marcar no gráfico e vou avaliar se ela está dentro, acima ou abaixo das recomendações, né? É. Em geral, profissionais de saúde não nutricionistas param aí, né? E aí fazem algum aconselhamento sobre ganho de peso, se ela está com ganho muito alto, muito baixo, e é isso. Mas, em geral, nutricionistas também podem fazer recomendações de ganho de peso, e a gestante mesmo pode me perguntar quanto ela pode ganhar até o final da gestação. Também vai ter, a gente pode se deparar com situações nas quais a gestante já ganhou tudo que podia, mas ainda faltam algumas semanas para o final da gestação. Então, nessa segunda parte da apresentação, eu vou tentar cobrir um pouco essas atribuições do nutricionista de fazer recomendação, de calcular VET, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? Bom, a recomendação de ganho de peso, com base na curva, é essa aqui. Então, a gente vai ter até 40 semanas. As gestantes com baixo peso podem ganhar de 9,7 a 12,2, com eutrofia de 8 a 12 quilos, sobrepeso de 7 a 9 e obesidade de 5 a 7,2. Essas faixas, de fato, são menores do que, muito mais estreitas que as faixas do IOM de 2009. Tá? Uma outra alternativa é a gente olhar por trimestre, né? Então, eu posso olhar quanto ela pode ganhar até 13 semanas, até 27, até 40 semanas, isso é cumulativo, né? Então, ela pode ganhar até 7,2 quilos, por exemplo, para baixo peso, né? Até 27 semanas, e até 12,2 quilos até 40 semanas. Isso tudo, eu preciso de tabela para fazer isso? Eu não preciso. Somente com a curva eu consigo saber esses valores. Talvez eu não consiga saber o valor exato, mas pega a curva aqui de eutrofia. O percentil 10, o 34, com 40 semanas, exatamente 8 e 12 quilos, que é a faixa de adequação. A mesma coisa
para sobrepeso, obesidade e baixo peso. Então, a faixa de adequação em 40 semanas termina exatamente nesses valores aqui de 40 semanas. Então, por isso que a gente diz que somente com a curva eu consigo fazer tanto a avaliação do estado nutricional antropométrico dela na gestação, quanto fazer recomendação de ganho de peso. Então, eu tenho um instrumento único que me responde todas as dúvidas que eu posso ter. E se eu quiser fazer por trimestre também, a gente tem lá as linhas de trimestre separando, então eu consigo saber mais ou menos quanto que ela pode ganhar até o final de cada trimestre. Vamos olhar um exemplo, então, que eu trouxe para facilitar um pouco a vida. Então, a gente tem uma gestante Y, que começou a gestação dela, e ela informou que ela tinha 62 quilos antes de engravidar. Fiz a aferição de altura dela, ela mediu 1,68. E ela começou o acompanhamento pré-natal com 20 semanas, pesando 63 quilos. Então, a gente pesou ela na consulta, ela tinha 63 quilos. Primeira coisa que eu vou fazer, então, é calcular o IMC pré-gestacional dela, né? Então, vai dar 21,96, 22. E eu identifico que ela é eutrófica. Que ela tem eutrofia, perdão. E aí eu identifico que essa é a curva adequada para ela, né? Então, é a curva verdinha, azul, enfim. E aí, agora eu vou calcular o ganho de peso dela. Então, na visita de 20 semanas, ela tinha 63 quilos e ela disse que começou a gestação com 62. Então, ela ganhou 1 quilo até 20 semanas. Vou fazer a marcação desse peso no gráfico. Então, eu vou aqui, no gráfico, eu vou achar no eixo de X 20 semanas, no eixo de Y 1 quilo. Tá aqui. Marquei o ponto. Bom, esse ponto está dentro da faixa mais escura do gráfico, não está? Ele está entre o percentil 10 e 34. Não preciso olhar tabela nenhuma para ver isso. Pelo gráfico eu consigo facilmente visualizar. Então, como é que eu vou classificar o estado nutricional antropométrico dela na gestação? O ganho de peso dela está entre o percentil 10 e 34, ele está adequado, ele está dentro da recomendação brasileira. Tá. E se eu quiser realizar uma recomendação de ganho de peso até a próxima visita dela? Então, vamos supor que eu estou num serviço que eu não vejo essa gestante com muita frequência e ela só vai voltar para mim no final do segundo trimestre com 27 semanas. E ela me pergunta assim: quanto que eu posso ganhar até lá? Até a minha próxima visita? Como é que eu vou fazer essa conta? Bom, 27 semanas, tá aqui, é o final do segundo trimestre, né? Olhando só na curva, eu sei que no ganho mínimo dela é alguma coisa em torno de 3 quilos e o ganho máximo dela é alguma coisa em torno de 6 quilos. Então, até 27 semanas, ela pode ganhar entre 3 e 6 quilos. Ah, mas parece que é um pouquinho acima de 3, parece que é um pouquinho acima de 6. Tá, quero o valor exato, que eu sou precisa. Vou olhar na tabela. Então, eu vou olhar na tabela 27 semanas. Com 27 semanas, ela pode ter entre 3,1 e 6,3 quilos. Então, o ganho mínimo dela até 3,1 e o máximo até 6,3. Reparem que a diferença da curva para a tabela é muito pequena, né? Por isso que a gente diz que usar ou a curva ou a tabela não vai fazer diferença, né? A tabela é só se eu quero ser realmente muito detalhista e preciso. Bom, usando o valor da tabela, até 20 semanas ela pode ganhar até 3,1, né? Só que ela já ganhou 1 quilo. Eu preciso descontar, então ela pode ganhar mais 2,1 quilos, no limite inferior. E se ela pode ganhar no máximo até 6,3 e ela já ganhou 1 quilo, então ela ainda pode ganhar mais 5,3 quilos. Então, até 27 semanas, ela pode ganhar entre 2,1 e 5,3. Vamos supor que ela volte para mim com 24 semanas. Ah, e eu tenho que descontar o que ela já ganhou? Não. Sempre que a gente estiver usando a curva, a gente vai calcular o ganho daquela visita, menos o pé gestacional e marcar na curva. O único momento em que a gente desconta o que ela já ganhou é quando a gente está vendo quanto falta para ela chegar até algum momento. Né? Então, que é esse caso. Aqui, para ela chegar em 27 semanas, para ela chegar dentro da faixa em 27 semanas, ela pode ganhar até 3,1, 6,3, mas ela já ganhou 1. Então, ela ainda pode ganhar mais 2,1 ou 5,3 para continuar dentro da faixa de adequação. E se eu quiser calcular o VET para ela? Então, eu vou fazer uma programação, eu vou calcular uma dieta para ela,
É, e aí eu quero fazer o VET. Reparem que a gente não está trabalhando com uma reta, a gente está trabalhando com uma curva, né? E na curva, a taxa de ganho de peso por semana ela não é constante. Se fosse constante, teria que ser uma reta. De toda forma, para a gente calcular VET por semana, a gente não pode ter um valor que muda cada semana. Essa semana eu vou dar mais 200 gramas, essa próxima semana mais 300. Não dá para fazer isso. O que que a gente recomenda fazer? É dividir os períodos da curva em períodos mais curtos e aí sim calcular o VET. Como é que eu vou fazer para calcular esse VET? Se eu considerar que a taxa de ganho de peso dela é constante, eu vou pegar o 2,1 que ela pode ganhar e vou dividir pelas 7 semanas que faltam. Então, ela pode ganhar no mínimo 300 gramas. E vou pegar os 5,3 que faltam e vou dividir por 7 semanas. Então, ela pode ganhar no máximo 757 gramas por semana. Então, ela tem uma faixa que ela pode ganhar por semana entre 300 e 757 gramas. Claro que vai ter semana que ela vai ganhar um pouquinho mais, vai ter semana que ela vai ganhar um pouquinho menos, mas para o cálculo do meu VET eu preciso de um valor constante. E aí eu vou escolher um valor nessa faixa. Ah, mas como é que eu vou escolher o valor? Da mesma forma que a gente fazia no IOM, bom senso. Essa gestante aqui está mais perto do limite inferior. Eu vou colocar ela para ganhar 757 gramas por semana? Provavelmente não. Ela tem uma velocidade de ganho muito mais baixa. Ela está muito mais perto do 300 do que do 757. Então, eu vou tentar escolher um valor dentro dessa faixa que respeite a trajetória anterior dela, o que ela já está ganhando, onde é que ela está. Eu não vou querer que ela chegue aqui e também não vou querer que ela caia para cá. Eu quero que ela se mantenha nessa região da curva. E aí, com isso, eu consigo calcular o VET. Se eu fizer isso até o final da gestação, por que que a gente não recomenda que se faça taxa constante até o final da gestação? Porque pode ser que em alguns momentos a gestante saia da curva, justamente por conta da inclinação da curva. Então, o ideal é que a gente divida em períodos menores, então calcula o ganho, calcula o VET até a próxima consulta. Na próxima consulta a gestante volta, recalcula. E assim vai fazendo até o final da gestação. Pode ser também que a gestante te pergunte, tá, mas e até 40 semanas? Quanto que eu posso ganhar até o final da minha gestação? Bom, lá pela tabela e pela curva, eu sei que a gestante com eutrofia pode ganhar entre 8 e 12 quilos, né? E ela já ganhou 1 quilo. Então, o que que eu vou dizer para ela? Olha, você pode ganhar entre 8 e 12 quilos, você já ganhou um. Então, nas próximas 20 semanas que faltam, você pode ganhar entre 7 e 11 quilos. Tá? Então, essas são as recomendações que a gente pode fazer para elas. E, de novo, como é uma curva, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente trabalha com taxa constante. Tá? Ainda em cálculo de VET, a gente tem um problema, que é o de não existir recomendação oficial no Brasil para calcular o VET. Em 2024, não, 23, perdão, a DRI nova saiu, né? A National Academies of Medicine publicou essa DRI nova. Essas são as equações para a gestação no segundo e terceiro trimestre. E aí repara que cada valor desse tem um valor de Energy Deposition que precisa ser acrescentado. Para cada categoria de MC é um valor diferente de Energy Deposition. Só que o problema é que esses valores foram definidos com base no IOM de 2009. Então eu tenho que ter muita atenção se eu uso essas equações para estimar o VET das minhas gestantes. E antes de usar, leiam o documento. Imediatamente antes dessa tabela no documento, existe a lógica de por que que essa Energy Deposition é de 200 ou 150 calorias ou 300 para cada categoria de MC. Entendam a lógica antes de sair usando descontroladamente valores que são os valores do IOM de 2009, cujas faixas são muito maiores, muito mais largas do que as faixas brasileiras. Ai, mas Thaís, o Brasil não vai fazer nada sobre isso. Gente, Estados Unidos só atualizou a DRI com base no IOM 14 anos depois. O IOM foi publicado em 2009. A DRI só saiu 14 anos depois. Isso leva tempo. Leva tempo até as pessoas aprenderem a usar a curva, leva tempo até os ajustes serem feitos. Então, a gente acaba usando instrumentos que são feitos em outros países, é o caso das DRIs, a gente usa o que os Estados Unidos recomenda, mas a gente tem que ter atenção no que a gente está usando, porque esses valores de Energy Deposition foram calculados com base em IOM de 2009. Então, pode ser que eu esteja calculando o VET com valores muito mais altos do que eu preciso para o Brasil, para as nossas faixas mais estreitas. Tá? Bom,
E por fim, a última pergunta que eu tinha lá no meu slide das perguntas era: e se ela já ganhou tudo que ela podia? A gente tem uma tabela que a gente chama de tabela SOS, a tabela do fim de demência. Para mulheres que atingirem o total recomendado antes de 40 semanas, a gente finge demência e recomenda essas taxas de ganho de peso mínimas. Então, vamos supor que ela chega para uma visita com 36 semanas, e ela vai chegar até 40, aí ela já ganhou, e ela é eutrófica e já ganhou os 12 quilos que ela podia. Bom, ela já está com ganho excessivo, eu sei disso. Só que ela ainda tem 4 semanas para ganhar peso. E que ela vai ganhar peso. Ela está no terceiro trimestre, a criança está crescendo. Ela precisa continuar ganhando peso. O que que eu vou fazer? Eu vou fazer controle de dano. Eu vou recomendar uma taxa mínima de ganho de 200 gramas para ela. Lembra que ela é eutrófica? Eu vou trabalhar com uma taxa mínima de ganho, que é só para que ela consiga chegar até o final da gestação sem perder peso. Eu preciso fazer alguma recomendação, é essa que eu vou fazer. Por que que a gente brinca que é SOS, fim de demência? Foi um cálculo que a gente fez na oficina de especialistas que foi assim: se a gente olhar para a faixa mínima, para o ganho de peso mínimo em cada categoria de MC, então vamos pegar lá os 8 quilos de eutrofia. Se eu divido 8 quilos por 40 semanas, qual é a taxa mínima de ganho? Ah, é 200 gramas por semana. Então tá, então essa vai ser a taxa mínima que a gente vai recomendar se ela já tiver passado das 40 semanas. A gente nunca testou esses valores. Isso foi feito com base numa conta de última hora. Assim, precisamos pensar nesse cenário. Isso foi calculado. Claro que com uma lógica de que se ela vai ganhar entre 8 e 12, qual é o mínimo que ela pode ganhar por semana? 8, e tem toda uma explicação de por que que é 8. E aí a gente divide isso por 40 dá 200 gramas. Então, essa tabela é a tabela SOS, para ser usada em último caso. Ela já ganhou tudo que podia, falta pouco para ela terminar a gestação, e aí eu vou recomendar esse ganho de peso mais baixo. E se acontece isso no meio da gestação? Usa o bom senso. Recomenda um ganho mais baixo até a próxima visita, sem recomendar perda de peso, e vai ajustando conforme ela vai voltando. O que a gente tem que ter muita atenção, principalmente porque a gente vai ter muitas gestantes que ganham mais do que podiam, e isso é uma realidade que a gente sabe que vai acontecer, o Ministério da Saúde sabia que isso ia acontecer quando a gente diminuiu as faixas, né? Diminuiu o range. É, a gente vai ter muito mais gente que ganha mais e a gente vai precisar fazer alguma coisa com elas. Mas a gente não pode recomendar perda de peso. E também não posso fazer com que ela, que esteja lá, por exemplo, lá no percentil 90, eu vou fazer ela baixar o ganho dela para na próxima visita ela chegar no percentil 10. Eu não posso fazer isso. Então, variações muito abruptas na curva também não são recomendadas. Então, vamos supor que ela está lá abaixo do percentil 10, ela não está ganhando nada, na máxima consulta eu quero que ela chegue quero que ela chegue no percentil 34. Não vai chegar. Bota ela pro percentil 10. Bota ela lá perto, mais entre o 10 e o 34, mas não bota ela lá em cima, porque vai ser muito mais difícil. Então, a gente tem uma faixa e a gente tem que aprender a trabalhar dentro dessa faixa e não em valores específicos acima ou abaixo, né? Eu só quero que elas fiquem todas no 34, eu quero que elas fiquem todas no 10. Não. Trabalha com a faixa, com uma variação que é possível dentro dessa faixa. Bom, para resumir, então, calculei o IMC pré-gestacional, identifiquei a curva apropriada para ela, calculei o ganho de peso na consulta, marquei no gráfico, avaliei se ela estava dentro, acima, abaixo da recomendação e, como profissional nutricionista, fiz a recomendação de ganho de peso gestacional para ela até a próxima visita, até o final do trimestre e para 40 semanas, se ela quiser saber quanto ela pode ganhar. Esse exemplo que eu trouxe é só um exemplo de eutrofia. A gente tem outros exemplos para sobrepeso, obesidade e baixo peso, em outras apresentações que a gente fez dessas curvas. A gente fez uma apresentação em 2022, a gente fez uma oficina. E aí, nesse link aqui, nesse QR Code, vocês têm acesso ao repositório de dados do projeto. Então, todos os materiais do projeto, inclusive essas apresentações, estão lá. Bom, resolvi um pouco o problema de como é que eu uso a curva para gestante adulta, com gestação de feto único, né? Mas como é que eu faço com adolescente? Como é que eu faço com gemelar? Que está ficando cada vez mais comum no Brasil pelo aumento do uso de fertilização in vitro e de gestações mais tardias. E como é que eu faço com as grandes obesas, com obesidade grau 2 e 3?
Como é que eu vou fazer com elas? Bom, aí a minha primeira resposta para vocês é: não sei. Não sei porque não temos recomendação oficial e nem previsão de ter. E triste, né? Infelizmente, não temos. Não, temos. Calma, se acalma. Não existe recomendação oficial do Ministério da Saúde. A gente não sabe como vai ficar o cenário desses grupos nos próximos anos, mas a gente tem coisas que estão acontecendo no mundo que podem nos ajudar. Primeiro, para adolescente, existe uma curva de ganho de peso para a América Latina. Nós fizemos, junto com o grupo da Colômbia, tivemos a possibilidade de trabalhar com o professor Carlos Gante, professor Eduardo Atala, saudoso professor Atala, falecido no ano passado, e mais outros profissionais da América Latina, de Cuba, Colômbia, Argentina, Chile, Uruguai, Paraguai, do México também, tem um grupo no México grande que trabalha com gestação de adolescente. Criamos as curvas latino-americanas de ganho de peso gestacional para adolescentes. Nessas curvas, para classificar o índice de massa corporal pré-gestacional, a gente usou IMC para a idade da OMS de 2007. Então, a gente tem uma curva, sim, que pode ser usada para classificar o índice de massa corporal de adolescente. Perdão, o ganho de peso gestacional de adolescente. Só que essas curvas ainda não foram validadas e ainda não tiveram os pontos de corte definidos para uso no Brasil e no resto da América Latina. Então, a gente está fazendo ainda, a professora Sandra está liderando esse grupo. A gente vai ter em breve a validação dessas curvas no Brasil, é um projeto que eu tenho junto com o grupo lá da Bahia, do SIDAX, e a gente vai ter a validação dessas curvas para a América Latina, incluindo mais países dos países que contribuíram para a curva. Então, na curva acho que foram 9 países e a gente já tem 11 interessados em colaborar com dados para essa validação. A gente ainda não sabe se o Ministério da Saúde do Brasil vai adotar essas curvas, mas até o momento é a melhor possibilidade que a gente tem de fazer um diagnóstico mais apropriado do ganho de peso em adolescentes, de fazer recomendação para essas adolescentes. Tá? Então, fiquem ligados, nos próximos anos a gente vai ter essa validação e vai ter pontos de corte específicos para adolescentes usando essas curvas latino-americanas. O Brasil fez parte, o Brasil contribuiu dados para essas curvas também. Para as gemelares, a gente tem um problema mais difícil. Em 2014, Lisa Bodnar publicou um artigo, uma revisão mostrando que a qualidade do estudo de gemelar é muito baixa. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente trabalha com ganho de peso de gemelar, para olhar a qualidade do estudo que a gente está usando para fazer recomendação para gemelar. Tá? Existe um estudo, esse estudo de 2017, se não me falha a memória, que tem curvas de ganho de peso para várias categorias de MC. Aqui eu tenho só a curva de normal weight, para gestantes gemelares, em gestações dicoriônicas sem complicações. Tá? Então é importante fazer essa distinção. Nesse trabalho, eles também comparam essa curva de gemelares com a curva de não gemelares, né? Gestações de feto único. Então, o que a gente tem é que essas curvas gemelares são realmente diferentes. A gente tem uma mudança nessa curva a partir de 20 semanas, que é bem diferente da curva de não gemelares. Ainda não existem faixas, pontos de corte para o uso dessas curvas. Eu sei que a Jen Hutton, que é a minha supervisora de pós-doutorado, ela tem um projeto para tentar identificar essas faixas de gemelar, mas esse projeto ainda está em fase de submissão para financiamento. Então, existem ferramentas que ainda não estão 100% prontas, mas que também nos próximos anos a gente vai poder usar e ter alguma informação para gemelar. A gente tentou fazer alguma coisa no Brasil, tenho ajudado uma aluna de doutorado do Instituto Fernandes Figueira, do IFE, a olhar ganho de peso em gemelares, e a gente não tem dado suficiente no Brasil para fazer curva, infelizmente. Então a gente vai realmente ter que usar o que tem disponível, o que tem disponível de qualidade melhor até o momento é essa curva norte-americana. Para a obesidade grau 2 e 3, a gente tem um problema. Até o ano passado, a gente dizia que a gente não podia recomendar ganho de peso perda de peso de forma alguma para essa gestante. E aí, a minha colega Caio Hansson, da Suécia, junto também com esse grupo, incluindo a minha supervisora de pós-doc,
publicou esse artigo no Lancet, mostrando que o ganho de peso abaixo das recomendações do IOM, então menor que 5 quilos, parecia ser seguro e para gestantes com obesidade GLT poderia até ser benéfico. E eles reforçam que recomendações diferentes para obesidade e GLT poderiam ser necessárias. A gente ainda precisa de estudos confirmando a segurança do ganho de peso abaixo da recomendação e perda de peso, principalmente para garantir se esse ganho de peso abaixo da recomendação e se essa perda de peso não vão comprometer o desenvolvimento infantil. Então, a gente ainda precisa estudar isso. Então, a gente não tem nenhuma recomendação oficial de que para gestantes com obesidade grau 2 e 3 a gente pode recomendar perda de peso. A gente mantém o que a gente vem falando há muito tempo, que é não se recomenda perda de peso para gestante em hipótese alguma. No Brasil, a obesidade grau 2 e 3 ainda tem uma prevalência mais baixa. Né? Então, por exemplo, no SISVAN, até 2018, a gente tinha 1% só de prevalência de obesidade grau 3. Então, não vai ser uma coisa que a gente vai ver com frequência no consultório. Infelizmente, isso tende a mudar e aumentar, o que é muito triste. Então, a gente vai precisar ter recomendações separadas para elas. Mas essa discussão ainda precisa ser melhor desenvolvida, porque a gente ainda não sabe realmente se é seguro, se é efetivo recomendar perda de peso para essas gestantes. Então, só para resumir, a gente não tem recomendação oficial no futuro. A gente pode ter curva, a gente vai ter as curvas com pontos de corte para adolescente. O Ministério da Saúde pode adotar ou não. A gente vai ter curva para gemelar, pelo menos nos Estados Unidos, que a gente pode usar muito melhor do que a gente tem atualmente para gemelar, que é muito pouco e com qualidade ruim. E pode ser que a gente tenha recomendações diferentes para obesidade grau 2 e 3. Tá? Por isso a interrogação aí no final. Para fechar, a gente tem uma série de ferramentas disponíveis para profissionais de saúde. Então, a gente tem os documentos oficiais, então a gente tem a posição da FEBRASGO de 2023, que a gente escreveu junto com o grupo com a Comissão de Pré-Natal da FEBRASGO. Tem isso em português também, tá, gente? É porque eu não consegui encontrar, fazer o print dele em português. Que tem todo esse passo a passo que eu mostrei, tem as curvas, tem tudo lá. E a gente também tem o guia para a Organização da Vigilância Alimentar e Nutricional, o guia do SISVAN novo de 2022, com todas essas informações também. Além disso, a gente publicou no ano passado, o professor Gilberto coordenou, junto com a professora Roseli Siquieri e Denise Gigante, a publicação da segunda versão do livro Epidemiologia Nutricional. Capítulo 1 é exatamente o capítulo de avaliação antropométrica de gestantes, já trazendo as curvas, as recomendações, esse capítulo que eu, Elisa e Gilberto escrevemos. Então, é mais uma referência para quem quer entender, enfim, tem lá um pouquinho sobre a importância do IMC pré-gestacional, do ganho de peso na gestação e associação com desfechos, enfim, tem um textinho lá sobre isso. A gente também tem a caderneta da gestante. A Carol chamou minha atenção antes da gente começar de que o link da caderneta não está fácil. Tem aqui, esse link aqui funciona, eu testei hoje. É, essa caderneta, eu sei que a caderneta que foi impressa tem um esquema de cores diferente dessa caderneta que está lá no site do Ministério, na Biblioteca Saúde. Mas o design é o mesmo, né? Enfim, o detalhamento é o mesmo. E aí lá tem as 4 curvas, na caderneta, inclusive, tem as 4 curvas. Na caderneta que foi impressa não são essas cores, na que está online são essas cores. Então, em todos os documentos, vocês vão ver que as cores das curvas são sempre mantidas. A gente também tem um aplicativo no site do Observatório de Epidemiologia Nutricional da UFRJ, para acompanhamento individual, usando a curva. Então, se você tem acesso à internet, você consegue facilmente inserir os dados e automaticamente o site identifica qual é a curva certa e você consegue acrescentar várias visitas e ver essas visitas sendo plotadas no gráfico. E a gente tem o aplicativo Peso Gest BR, que está disponível para Android. Infelizmente, a gente teve um problema com ele para iOS. Trabalhar com o aplicativo é muito complicado, a gente tem questões de atualização que precisam ser feitas todo ano. O projeto foi encerrado, então a gente não tem mais verba para manter essa atualização de aplicativo. A gente não conseguiu fazer a atualização dele para iOS, mas a gente mantém ele na loja de Android, eu acho que ele está funcionando. Quem baixou ele antes no iOS, ele continua funcionando. O problema é que ele não está mais disponível para baixar. O aplicativo foi feito
perdão, pré-gestante, mas ele pode ser usado por profissionais de saúde, porque ele permite cadastrar mais de uma gestação ao mesmo tempo. E aí lá no aplicativo também a gente tem acesso às curvas, às recomendações e algumas orientações com base no Guia Alimentar de 2014. Só de curiosidade, essa marcação aqui que está é justamente a minha primeira sobrinha, que nasceu no ano passado, vai fazer um ano, e o ganho de peso da mãe dela ao longo da gestação, até mais ou menos 27 semanas, que eu registrei lá no aplicativo. E aí vocês vão ver que Santos de Casa não faz milagre, né? Ela está um pouquinho acima da recomendação. Felizmente, Cecília nasceu saudável, mas ela estava ciente de que ela tinha um risco aumentado de desfecho materno-infantil adverso. Bom, para fechar, então, o que mudou, né? Então, a gente passa a ter 4 curvas de monitoramento, uma para cada índice de massa corporal pré-gestacional, e eu vou falar isso sempre. Tenham cuidado, escolhi a curva em cima do IMC pré. Vai ser sempre a mesma curva até o final da gestação. Ela não vai ficar trocando de curva, porque a gente sempre vai usar o IMC pré-gestacional. Para fazer diagnóstico e recomendação, eu consigo fazer tudo só na curva. Vocês viram que eu mostrei aqui, só usando a curva eu consigo fazer tudo que eu preciso. Não preciso de tabela, mas existe uma tabela se eu quiser olhar. A taxa de ganho de peso ela não é constante ao longo da gestação, então para cada semana a variação de peso é diferente. Se eu fizer com uma taxa constante, eu vou ter problemas de ganho abaixo ou acima da recomendação. Até o momento, atenção redobrada, então, para gestantes com perda de peso. Vocês vão ver que a gente, um dos exemplos que a gente tem nessa oficina salva, a gente tem um exemplo de quando a gestante perdeu peso. E aí, como é que a gente faz para não descontar essa perda e falar com que ainda ela pode ganhar, enfim. Então tem que ter atenção se ela começa a gestação com perda de peso. Mesmo para gestante com sobrepeso e obesidade, a gente não recomenda perda de peso durante a gestação. A gente já viu que se existir alguma recomendação de perda de peso, vai ser para obesidade grau 2 e 3. Para obesidade grau 1, que é a maioria da população brasileira, a gente não vai fazer recomendação de perda de peso. A gente não tem recomendação oficial sobre gestação gemelar ou para gestante adolescente. Para adolescente, as curvas latino-americanas foram publicadas, estão em processo de validação, e não existe recomendação oficial sobre cálculo de VET usando as novas curvas. A gente acaba tendo que adaptar o que já existe, por exemplo, para o IOM com atenção. O acompanhamento do ganho de peso gestacional tem que ser realizado em todas as consultas. A gestante precisa receber aconselhamento sobre esse indicador. E uma coisa que a gente sempre fala é que essas curvas e recomendações, elas foram feitas considerando o cenário epidemiológico do Brasil até 2021-22. Então, no futuro, a gente vai precisar voltar e corroborar ou revisitar, ou revisar essas faixas, talvez não as curvas, mas as faixas de recomendação, isso pode mudar, isso precisa ser ainda estudado, isso precisa ser continuamente estudado, né? Esse é o ponto. Bom, para fechar, então, eu preciso agradecer aos financiadores desse projeto e também aos financiadores do meu pós-doutorado aqui no Canadá. E desculpem, eu falo pra caramba, mas é isso. Qualquer dúvida, a gente tem um e-mail, que é o curva ganho peso gestante@nutrição.frj.br, que é o e-mail que a gente responde todas as dúvidas sobre as curvas. E aí eu deixo no final essa foto da UBC no mês passado, que invejosos dirão que é o FRJ, mas não é, isso é o UBC, Universidade de British Columbia, aqui em Vancouver. Perfeito, Thaís. Maravilha. Estava aqui acompanhando o pessoal escrevendo aqui no YouTube. Thaís, acho que a gente consegue fazer 3 perguntinhas. Claro. Tá. Em relação à fórmula do VET, né? E tentando adaptar a Energy Deposition, né? Olhando para qual seria a taxa por semana e qual seria a Energy Deposition com alguma adaptação. Talvez seja a melhor opção que a gente tenha para fazer isso. Legal. Eu Não consigo até. pensar em outra, mas assim, também, a não ser a DRI, eu não conheço outra equação recente que dê para a gente adaptar. O problema é esse, né? É recente. A diferença é justamente o Energy Deposition, porque Uhum. cada faixa do Energy Deposition foi feita de acordo com a faixa do IOM, né?
E aí eu não me lembro agora se foi a faixa mais alta ou mais baixa ou se foi o meio da faixa. Se foi a mais baixa é parecida com a nossa, então não é um problema. Se foi o meio da faixa, também não vai ser um problema. O problema é se foi a faixa mais alta. Eu vou Então tem olhar que ler, isso. tem que olhar como é que foi feito, e ver como é que ajusta, porque. E vai ser um ajuste, assim, pessoal, né? Não é um ajuste que foi estudado e pensado e discutido. É um ajuste do meu bom senso como profissional de saúde para não recomendar um VET muito alto usando uma fórmula antiga e recomendar um ganho de peso lá nas alturas, né? Perfeito. Quando a gestante começa a gestação com sobrepeso pelo IMC, né? Mas tem bastante músculo, apesar de um percentual de gordura mais alto. Ela botou entre parênteses, falsa magra. Tem alguma diferença, Thaís? Ela quer saber se daqui a pouco não utiliza a, a curva de sobrepeso. Acho que a pergunta é essa. Se o IMC dela para gestacional é sobrepeso, tem que usar a curva de sobrepeso. Tá, A gente não fez avaliação de composição corporal para fazer essas diferenciações, né? Então, assim, a gente sabe todas as limitações do IMC, a gente sabe de todos os problemas em usar IMC, e infelizmente a gente não tem um indicador melhor para classificar a gestante e definir qual curva vai usar. De per- novo, é um pouco do bom senso profissional de saúde. Ah, ela é uma gestante com sobrepeso, então a recomendação dela é entre 7 a 11. Poxa, então, se ela é uma gestante que é um falso sobrepeso, né? Porque ela tem percentual de gordura baixo, e aí eu acho que ela seria mais para eutrofia, eu posso recomendar o máximo da recomendação, que é 11. Que eu ainda vou estar dentro, 11 não, perdão, 9. Que eu ainda vou estar dentro da recomendação de eutrofia, que é de 8 a 12. Né? Então, é uma questão de bom senso do profissional de não vou recomendar muito, não vou recomendar pouco, mas vou recomendar dentro da faixa que precisa ser recomendada para ela. Perfeito. E se o IMC pré-gestacional é obesidade, e já no primeiro trimestre houve uma perda de peso que a deixou no IMC de baixo peso. Não importa. Eu O que ela trabalho, tinha antes de engravidar era obesidade. Ponto. Ela exato, precisa ser tratada como uma gestante com obesidade. Eu não vou trocar a curva dela. Não importa que ela perdeu peso. Gestante com obesidade vai perder peso no primeiro trimestre. Isso é claro, é nítido. E elas perdem peso naturalmente ao longo do pré-natal, mesmo se você não recomenda, porque ajusta a alimentação. Quando ela ajusta a alimentação dela, ela já perde peso naturalmente sem você fazer recomendação. Mas eu preciso continuar recomendando o ganho de peso. E eu não vou trocar a curva dela. Começou com obesidade, vai ser aquela curva que eu vou usar até o fim. De novo, ela perdeu. Então, para a próxima consulta, recomenda que ela ganhe na taxa mais alta dentro da faixa dela, para ela chegar mais, para ela ganhar um pouco mais e tentar recuperar essa perda que ela teve. E que ela naturalmente vai recuperar. Porque a gente sabe que o ganho no final do segundo trimestre, terceiro, é mais alto. perfeito, perfeito. Isso aí. Thaís, e aquele estudo que tu colocou ali no final sobre a questão da obesidade 3, eu já printei aqui agora, eu quero ler aquele estudo, né? É, é, Porque daqui a pouco é algo que vai surgir logo, logo, né? sim. Então, a Lisa publicou esse mesmo grupo, né? Eu falo Lisa porque Lisa Bodnar, né, é coautora de alguns artigos meus. A gente trabalha junto. A Lisa publicou um artigo é, sobre isso nos Estados Unidos, que não teve o mesmo resultado que na Suécia. Então, dos Estados Unidos está publicado no American Journal of Clinical Nutrition. Ah, tem dois artigos do ano passado da Lisa sobre isso, que foi o fechamento do projeto dela de ganho de peso entre gestantes e gestação de feto único nos Estados Unidos. É um artigo sobre normal weight, sobre os ranges do IOM, se estão muito altos ou não. Parece que para os Estados Unidos não estão. Então é diferente do que a gente viu no Brasil. Para o Brasil, o IOM estava muito alto, para os Estados Unidos talvez não esteja. O limite superior parece que está ok. Para eutrofia. E aí depois elas fizeram para sobrepeso, obesidade. E aí não viram as mesmas coisas que a Kari viu nos dados da Suécia. Então, para a Suécia, parece que o perda de peso pela obesidade grau 3 pode até ser benéfico. Mas ela olhou uma série de desfechos, foram 10 desfechos diferentes que elas olharam para a mãe e para a criança. A gente sabe que para a mãe, ganhar pouco peso é ótimo.
Porque a maioria dos desfechos maternos está associado com ganho excessivo. Quem precisa que a mãe ganhe peso é a criança. A preocupação é, será que o ganho de peso abaixo da recomendação, ou ganho de peso, ou perda de peso, vai levar a atraso de desenvolvimento, a atraso de crescimento? Então, isso elas não responderam, por isso que a gente precisa ainda estudar um pouco mais se é seguro de fato recomendar perda de peso ou ganhar abaixo da recomendação para essas gestantes, principalmente olhando para a criança, para o desenvolvimento infantil e para o crescimento infantil. Isso é uma corte que elas estão estudando? Então, esse artigo do ano passado foi feito na coorte que é a Gotland-Stockholm Perinatal Cohort, que é uma coorte das gestantes que pariram nos condados de Estocolmo e de Gotland, são dois condados da Suécia. Todas as gestantes é uma coorte com base em registro médico. Então, todo mundo que pariu em todos os hospitais dessa região tem a informação dessas gestantes durante a gestação, que é linkada com todos os sistemas de saúde que você possa imaginar da Suécia, porque a Suécia tem um valor único. Como a gente tem o nosso CPF no Brasil, mas para o serviço de saúde na Suécia existe um número único, então você consegue achar a mulher em qualquer momento da vida dela. Então, a gente consegue saber, por exemplo, quando que ela, se ela teve doença cardiovascular, quando que ela recebeu a primeira prescrição de medicamento, se ela morreu de doença cardiovascular, causa primária, causa secundária, se ela saiu da Suécia e voltou, você tem registro. Então, assim, é uma coorte que tem todo esse detalhamento. Tem um perfil da coorte publicado acho que é no Pediatric and Perinatal Epidemiology, ano retrasado, 2023. E aí essa coorte que eles usam, uma coorte de gestantes que pariram entre 2008 e 2020. E aí tem gestante que tem mais de uma gestação no período, então você consegue trabalhar com gestações sucessivas, você consegue fazer várias análises diferentes do que a gente está acostumado por conta dessa facilidade de encontrar os dados nesses sistemas da Suécia, né? E aí elas fizeram, porque é um volume maior de dados, são 300 mil gestantes, então elas tinham N suficiente, por exemplo, para olhar para obesidade em níveis separados, né? Enfim. Nossa, que maravilha, hein? A gente podia ter aqui Alguém também. botou assim, um sonho que se aqui fosse assim. Aqui, se a gente conseguir linkar esses com sinais que a gente está feliz. Imagina quantas publicações, né? Não, a Corte tem tudo. A Corte agora tem. Agora não, já tem um tempo que eles têm dados de desenvolvimento infantil, eles têm crescimento da criança, eles têm, enfim, múltiplas gestações. Agora, uma coisa que não tem na Suécia, não tem em lugar nenhum do mundo, é muito difícil da gente achar, é retenção de peso pós-parto. A gente tem ganho de peso entre gestações. Então, se a mulher ficou gestante de novo, você tem como recuperar o peso dela no início da gestação seguinte. Mas se ela não engravidou de novo, a retenção de peso dela pós-parto não existe em lugar nenhum do mundo. Interessante, hein? Ninguém olha, depois que a criança nasce, ninguém olha para a mãe, Ninguém olha né? para Esse é, mãe. isso é um Exatamente. problema sério no mundo todo. Thaís, amei. Eu quero que tu venha muitas e muitas e muitas vezes, tá? Então, as portas estão sempre abertas, como eu tinha te falado antes. Então, assim, todos os estudos que tu fizer, porque eu sei que tu é uma grande pesquisadora, eu sei que, né, tu vai continuar fazendo muitas pesquisas impactantes. Tu conta com a gente, vem cá e vem nos contar tudo que tu descobriu, porque a gente precisa de profissionais como você. Muito obrigada, obrigada pelo convite, obrigada a todo mundo que assistiu. Tô vendo que ainda tem muita gente online. Nossa Senhora, que responsabilidade falar com esse monte de gente. Espero ter ajudado, né, na prática. Talvez tenha trazido mais dúvidas do que respostas. A gente ainda tem um longo caminho pela frente de ter ferramentas melhores para a população brasileira. A curva foi um passo. A gente espera ter, por exemplo, curva de altura uterina. A curva de altura uterina para o Brasil, já acho que faz 3 anos que eu tento publicar esse artigo, já não aguento mais submeter. Acho que agora vai. Então a gente vai ter a altura uterina para o Brasil. A gente está começando a olhar essa questão da obesidade grau 2, 3, pensando que em algum momento isso vai ser útil para o Brasil. Claro que eu não estou mais no Brasil, mas eu, enfim, preciso estudar as coisas que são relevantes para onde eu estou, mas isso em algum momento pode ser útil para o Brasil. A gente vai começar a olhar para ganho de peso e desenvolvimento infantil e crescimento. Uma coisa que a gente também deve fazer em breve
ganho de peso e crescimento infantil também. A gente está tentando trabalhar com essas informações. Vamos ver. Espero que nos próximos anos a gente consiga evoluir nessas grandes perguntas que a gente tem sobre ganho de peso, né? Ganho de peso de adolescente, com certeza. Acho que até o ano que vem a gente tem uma grande evolução. Ainda falta um longo caminho para os outros problemas que a gente tem nessa área. Ai, amei. Vamos ficar então aqui esperando, né, esses desfechos. Ó, todo mundo elogiando aqui, tu viu, né? Eu tô vendo, gente. Obrigada, obrigada mesmo. A Natália Antunes aqui botou que gostaria muito de ter referência para gemelar. Eu também, Natália, mas essa é a realidade que a gente tem, né? Se você sabe, tanto quanto eu, que a gente infelizmente não tem dado no Brasil para fazer isso. Eu falei, essa aluna que eu estou ajudando no IF é co-orientando da Natália. E aí ela sabe que a gente realmente não tem esse dado para trabalhar no Brasil. Gostaria muito de ter, mas infelizmente. Se a gente tivesse um sistema de saúde que a gente conseguisse identificar essas pessoas em todos os momentos, a gente teria um volume de dados para trabalhar. Mas, por exemplo, quando a gente foi fazer esse levantamento, eu tenho uma aluna de doutorado também que trabalha com ganho, está trabalhando com ganho de peso em gestantes, essa que vai fazer a validação de adolescentes, e ela está trabalhando com adultos também. Eu falei, tá, dá uma olhada no banco para mim e vê quantas tem no banco linkado que a gente tem lá da corte de 100 milhões, do SIDAX, quanto que a gente tem de gemelar, por favor, nesse banco limpo para eu poder. Tem, sei lá, 200 gemelares. De 5 milhões de gestantes brasileiras, ficaram 200 gemelares. Não dá pra gente fazer nada, né? Não dá, né? Não dá para dar uma Pois torturada é. nesse banco. Não, não tem o que fazer. Enfim. Então é muito difícil, né? Para gemelar é muito difícil. Enfim, Ah, muito obrigada e Eu até a que, próxima. eu que agradeço e até a próxima, hein? Agora eu vou ficar aqui te chamando o tempo todo. Até Então mais. tá Tchau, bom. Um tchau. beijão pra ti. Um bom dia, né? Porque ainda tem uma tarde aí pela frente. Ainda tem uma tarde de trabalho. Pois é. Então tá. Obrigada, Thaís. Obrigada, tchau, tchau. Tchau.